pessoas queridas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo bem informativo. Notícia fresquinha chegando para vocês. Eu tô mais para jornalista do que para contadora, não é? Sempre venho trazer notícias boas para vocês. Mas manter-se antenado com a legislação é uma das maiores virtudes do contador. Leiam bastante e terão sucesso garantido, ok? Pois bem, vou falar hoje sobre majoração do ICMS. 16 estados e o Distrito Federal majoraram a alíquota interna do ICMS para 2023 e 2024, certo? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, aquele recadinho. Deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Preciso que os algoritmos reconheçam este canal. E isso só depende de vocês. Dá uma força aí, ok? Pois bem, por que os estados majoraram a alíquota do ICMS? Em 2022, os combustíveis estavam com preço muito elevado. Então, o governo federal resolveu publicar uma lei que classifica os combustíveis como produtos essenciais e, consequentemente, reduzir a alíquota do ICMS. Acontece que o ICMS é um imposto estadual, não é um imposto federal. E os estados tiveram uma perda de arrecadação muito grande com essa redução de alíquota. E a única alternativa foi majorar a alíquota interna do ICMS, certo? Verifique no seu estado qual é a alíquota. Não foram todos os estados, mas foram só 16, mas assim, não sei quais todos os que foram, vou até passar uma lista para vocês. Vocês vão verificar direitinho, ok? Sempre verifique no seu estado qual é a alíquota atual interna do ICMS, ok? Então vamos lá ver o conteúdo? Bora? Então esta é a tabela ICMS 2023-2024. Aqui estão os estados, né? Cada estado. E aqui a tabela para 2023 e aqui a tabela para 2024. Em vermelho são os estados que alteraram sua alíquota, né? Olha, de 17 veio para 19 no Acre e 2024 19 também. Alagoas era 17, veio para 19, 2024 também. E assim sucessivamente, certo? Esses que continuam em preto não alteraram as alíquotas, certo? Vocês deixam dar um pause, né? Para vocês verem e certificarem quais os estados, certo? Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins. Perceberam? Os que estão assim em preto não alteraram. O Tocantins alterou de 18 para 20 em 2023, também em 2024. Ok? No estado do Tocantins, a alíquota foi majorada de 18% para 20%, através da Lei 4.141, de 22 de março de 2023, com efeitos a partir de 1 de 4 de 2023. Com isso, as empresas no estado do Tocantins, a grande maioria, começou a pagar sobre 20%, algumas não. Então ficou muito confuso o cenário, porque alguns emitiam notas fiscais com 18%, outras com 20%, né? Por quê? Porque o Estado não observou a anterioridade anual da legislação. Ou seja, toda lei que aumenta impostos, ela só pode entrar em vigor no exercício seguinte ao da publicação.
Se foi publicada em março de 2023, só entraria em vigor em janeiro de 2024. Por isso, alguns emitiu com 18%. Então, muitas empresas e sindicatos acionaram o Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade dessa lei em 2023, né? E o Supremo julgou a ADI 7.375, estabelecendo essa inconstitucionalidade em 2023. Ela só é possível e entrará em vigor em janeiro de 2024. Então, muitas empresas voltaram a pagar sobre 18%, outras não. Então, o cenário atual é esse: algumas pagam sobre 20%, outras pagam sobre 18%. Muito indefinido até 31/12 de 2023. Mas o Tocantins continua cobrando 20%. Ele não se manifestou em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Prova disso é o decreto 6.696 de 1º de novembro de 2023. Esse decreto, ele traz os novos índices de redução de base de cálculo daquelas mercadorias que têm esse benefício de redução, certo? Para adequar a alíquota de 20%, né? São novos índices para adequar a alíquota de 20%. Ele traz também os VAs, né, ajustados para a substituição tributária. Então, o anexo 21, que traz a relação dos produtos com substituição tributária, trouxe novos VAs para ajustar ao índice de 20% da alíquota, certo? Então, ele veio modificar aquilo que eu já havia dito antes no vídeo anterior, né? Cliquem aqui e vejam. Que vocês precisariam estar atentos ao que o Estado do Tocantins ia fazer em relação à redução da base de cálculo, né? Então, ele ajustou os índices das reduções de base de cálculo e ajustou também os VAs para adequar a alíquota de 20%, entendeu? E o decreto retroage os efeitos da lei a 1/4 de 2023. Vocês vejam, o decreto é de 1º de novembro e ele retroage a 1º de 4 de 2023. Então, o Estado está reforçando a alíquota de 20% a partir de 1/4 de 2023, certo? Vou mostrar para vocês o decreto. Este é o decreto 6.696 de 1º de novembro de 2023. Olha, é de 14 dias atrás, né? Então, bem recente. O Estado do Tocantins publicou esse decreto para ajustar os índices de redução de base de cálculo e os VAs. Ele alterou o regulamento do ICMS, o artigo 8º, que trata das reduções da base de cálculo, né? Então, olha, cada segmento de mercadoria, equipamentos industriais, tem um índice. Agora, este é o novo índice, que já está alterado, certo? Olha, implementos agrícolas, cada segmento de mercadoria tem um índice específico. Esse aqui, agora é 60%, para área de supermercados, né? Olha, produtos alimentícios, produtos comerciais industriais, arroz, derivados do leite, carnes. Então, aqui já está o índice atualizado, 60%. Antes era 66,67, certo? Então, cada segmento foi alterado o seu índice de redução, ok? Aqui, nesse inciso aqui, veio para 35%, era 38,89 o índice de redução, agora é 35%. Esses novos índices são para ajustar a alíquota de 20%, certo? E ele trouxe também os novos VAs. Olha, trouxe novos VAs. Lá no anexo 21 do regulamento do ICMS, o produto que está nesse 1.9 foi alterado os VAs, certo? Esses são os novos VAs. Está tudo aqui no decreto, no anexo, certo? Vocês podem olhar. Lá no regulamento, eu olhei agora, ainda não foi atualizado o anexo 21, certo? Mas são esses novos índices aqui que vocês podem
estar olhando, ok? Então, o estado do Tocantins insiste na alíquota de 20% até 31/12 de abril até todo o 2023, entenderam? Mas o Supremo considerou inconstitucional a alíquota de 20% para 2023. Então, agora é o momento de estudar a situação para saber o que se vai fazer, né? Cada empresa tem uma decisão importante a ser tomada, ok? Então, pessoal, perceberam a dinâmica da majoração da alíquota do ICMS? Infelizmente, os impostos são muito elevados, né? E quem acaba pagando o preço é o consumidor final, né? Vamos ver se com a reforma tributária dá uma melhorada, né? Se o imposto cai, diminui um pouco a inflação e a gente desenvolva melhor, a economia do país melhora um pouco, né? Então, por hoje é só, mas deixem o like, né? Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!